Finalzinho do pôr do sol. Não consegui chegar antes. Mas o importante é que eu tô aqui. Diz uma coisa, me conta aí. Como que você faz quando você quer fazer uma escolha? Quando você tem uma decisão importante a tomar, ou talvez não precise ser tão importante assim. Como que você faz? Vim aqui para partilhar contigo como que eu faço. E quero começar te contando que eu aprendi essa forma não exatamente esta, eu evoluí ela um pouquinho, mas inicialmente eu aprendi no meu primeiro curso de PNL. A gente perguntava para o subconsciente, e no curso, né, ensinavam que o subconsciente respondia através do corpo, com sim ou com não, através de um movimento do corpo. Então, era preciso calibrar o corpo, né, com sim ou não, com respostas do que você já conhece como respostas, né? Por exemplo, né, subconsciente, meu nome é Rosane, essa é a resposta, então, se fosse sim, o corpo fazia um movimento para frente, se fosse não, fazia um movimento para trás. Pois bem, então, eu comecei a praticar, logo no início, isso que eu aprendi, né? Só que depois, com o tempo, nem sempre eu praticava isso, não fazia muito sentido para mim também. Não entendia como que era o processo que o subconsciente, como que ele conseguia responder através do corpo. E aquilo que eu não entendia muito, né, eu tinha uma dificuldade de aceitar, então eu acabei não incorporando, né, aquele hábito na minha vida. Pois bem, o tempo passou e teve uma ocasião que eu fiz uma escolha de passar um ano novo numa determinada praia. E uma semana antes de eu ir para este final de ano, para este Réveillon, eu comecei a ter pressão alta, o meu coração acelerava em alguns momentos do dia, mas né, eu pensei que de repente não tivesse alguma coisa, não estivesse bem comigo. Nunca, em momento algum, eu desconfiei que seria o meu corpo me mostrando que aquilo não era bom para mim. Ou seja, o meu subconsciente, né, através do meu corpo, como eu digo, a minha dimensão interior aqui superior, né, mostrando através do sentir que aquela escolha não era a mais apropriada. Pois bem, passou o tempo, eu comecei a acompanhar a Kelly Moraes, e aonde ela explica em vários vídeos, né, dessa inteligência do corpo. Aí sim, tendo a explicação mais completa, fez muito sentido para mim e eu comecei a praticar. Só que comecei a praticar do jeito que ela ensinava, que era sentindo a energia no corpo. Então, fazia vários testes, né, para entender como que é que essa energia respondia, também com coisas simples, com coisa que eu já conhecia a resposta, né? E eu fui praticando isso com o tempo e trazendo assim para o meu dia a dia, para as coisas simples, para as coisas pequenas, vamos chamar assim, até as coisas mais importantes e significativas, né? Então, nos últimos tempos, eu tenho feito isso. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu faço essa pergunta, que a Kelly Moraes, por exemplo, ela fala a pergunta para o corpo, mas a PNL fala a pergunta para o inconsciente. Ou seja, é uma dimensão superior nossa que através do corpo responde, tá? E como que a gente interpreta a resposta de sim ou não é através da sensação que a gente tem no corpo. Por exemplo, como que eu sinto um sim? Quando eu pergunto, por exemplo, é bom para mim fazer esta viagem para este lugar, nesta data? Né? Exemplo, é bom para mim ir para o Rio de Janeiro no mês de março? Então eu sinto, o sim eu sinto como uma expansão no meu corpo. Algo assim, até que meu rosto, mesmo de olhos fechados, é como se eu sinto como se eu, né, desse um sorriso assim, e algo que expande, uma energia que expande. E o não, ao contrário, eu sinto como se retraísse, né, e algo pesado. Às vezes eu sinto até como se a garganta estivesse sendo apertada. É bem diferente, né? Então dá para saber bem a diferença do sim e do não. E por que eu me inspirei, né, de vir compartilhar contigo também? Porque eu lembrei desta ocasião, né, em que eu senti a pressão alta, coração acelerado, né, e que depois da viagem simplesmente tudo desapareceu. Então ali já foi um mecanismo, né, de comunicação do meu eu superior, do meu subconsciente para comigo, só que eu não sabia interpretar aquilo. E quantas vezes a gente recebe, né, estes sinais, essas respostas
no nosso dia a dia e não ouve, não dá ouvidos. E agora você já percebeu o quanto você pode se beneficiar tendo, né, essa certeza maior daquilo que você está fazendo? Né? Porque às vezes a gente está diante de uma situação na vida, por exemplo, a troca de um trabalho, a mudar de cidade, país, ou de relacionamento, enfim, são tantas escolhas, às vezes mais complexas que a gente tem que fazer, e a gente não tem como ter certeza de que aquela é a melhor, né, a melhor escolha, o melhor caminho a tomar, né? Então, esta minha prática, ela tem me dado isso, essa certeza de que aquela resposta ali que eu sinto, ela é a melhor para mim. E como que eu consegui ter essa certeza? Testando, né? E eu vou te dizer assim, ó, que nem sempre, por exemplo, as últimas escolhas que eu precisei fazer, ela foi a mais fácil. Porque a minha vontade consciente era, por exemplo, de fazer o contrário do que a resposta que eu estava acessando. Então, eu não sei se você me conhece, né, mas eu sou do Rio Grande do Sul e estou aqui vivendo um sonho, um objetivo que eu tinha, que era de passar o inverno aqui no Rio de Janeiro. Nosso inverno é muito rigoroso, como você sabe, né? Então, eu estou aqui desde o início do inverno e estou adorando não estar passando aquele frio que a gente tem lá no sul. O primeiro mês que eu vim aqui, que eu passei ali em Paraty, você deve ter visto os vídeos, as paisagens lindas que tinha nos vídeos que eu fiz de lá, era um verdadeiro paraíso para mim. Então, quando eu vim de lá, a minha vontade, olha aqui a lua, a minha vontade de vir era zero, não tinha nenhuma vontade de vir. Eu tinha vontade de ficar lá até o último dia da minha viagem aqui. E só que consultando, né, esse meu subconsciente, essa inteligência maior em mim, eu, né, tinha como resposta que o melhor era eu vir aqui para Niterói, onde eu estou agora. E aí foi muito difícil seguir essa resposta, sabe? Foi muito difícil mesmo, foi assim, ó, um sofrimento para mim vir. Mas eu vim. E eu tenho feito isso nesses últimos anos, de seguir essas respostas que eu sentidas, né, através do meu corpo. E eu constato depois, né, que passa um tempo, observando o que aconteceu naquele período de tempo, que realmente foi o melhor, sabe? Então, isso me dá a certeza de que quando eu faço essa escolha baseada na resposta que eu tive, né, do meu subconsciente, sentida por mim através do meu corpo, de que é a melhor. E isso é, no meu ponto de vista, né, eu sinto dessa forma, é maravilhoso. Porque a dúvida, às vezes, ela nos corrói, né? Ela nos deixa tão inseguras, tão sem saber realmente o que fazer. Enfim, a gente faz uma escolha baseada ali no que a mente consciente pensou, faz planilha, coloca tudo em colunas, os prós e os contras, para avaliar a situação, não é? E mesmo assim, certeza absoluta a gente não tem de nada, não é? E então, desta forma, é uma forma que está funcionando muito bem para mim, né? Em nenhuma das vezes que eu segui essa resposta vinda do inconsciente, deu errado, foi ruim, né? Só que acontece isso que eu te falei agora, né? Acontece de a vontade consciente querer outra coisa. Mas esta outra coisa que a vontade consciente quer pode ser o melhor momentâneo, mas não quer dizer que é o melhor a longo prazo, né? E às vezes eu também percebo que no dia a dia, em coisas assim mais práticas, eu acabo não fazendo, né, a pergunta e vou, né, fazendo as escolhas e tal, e depois eu vejo, revendo o meu dia, eu penso, poxa, eu devia ter perguntado antes, né? Porque essa experiência de, sei lá, mudar um pouquinho a minha rotina e ali fazer uma outra coisa que eu achei que seria bom, não foi tão bom assim. Então, porque poderia ter sido melhor de outra forma, né? Porque eu também não gosto de taxar assim uma má escolha, um mau caminho, porque tudo são experiências que nos agregam em algum nível, né? Fato. Mas poderia ser melhor, né? Eu poderia ter feito uma escolha que a experiência teria sido mais agregadora, enfim. Então eu quero trazer esta prática que eu faço também para as coisinhas práticas do dia a dia, né? As coisinhas não tão importantes assim, né? Porque todas as vezes que eu fiz, se confirmou de novo, né? Quero repetir, que é muito acertada
essa resposta deste nosso nível interior aqui. E talvez você possa e queira dizer que eu siga o coração, e tá certo também, né? Porque a inteligência do nosso coração, ela é muito, muito grande, né? Vou te deixar um pouquinho aqui com a paisagem que eu tenho, que o sol já se pôs, mas mesmo assim para você contemplar aqui comigo. E quero te super, ultra, mega sugerir para você praticar, para você testar. Começa testando aí no teu dia a dia. Eu vou deixar aqui também um link de um vídeo que eu fiz há bastante tempo atrás, aonde eu dei mais um passo a passo, tá? De uma forma mais, né, com método, de perguntar para o subconsciente. Mas assim, ó, você testando, não tem erro, tá? Porque, como muitas pessoas costumam dizer, a energia não mente. A tua mente pode mentir, os teus argumentos lógicos, mas a energia não mente, tá? É só você testar para você comprovar isso que eu estou te dizendo, ok? Então, faça os teus testes, as suas experiências e veja o quanto você pode se beneficiar ouvindo mais o teu interior aí, o teu coração, do que a cabeça. Tá bom? Beijo para você, fica com as tuas experiências, não deixa esse vídeo ser só mais um vídeo que você ouve e não faz nada com ele, tá bom? Beijo, até mais.